Então, vamos ver aqui. Não, não é esse daqui que eu quero compartilhar. Opa, cadê? Pessoal, então, boa tarde para quem entrou depois. Eu não lembro se alguém entrou depois. Tá, a gente já coloca o seu nome daqui a pouquinho, tá bom? Pessoal, então, eu vou compartilhar minha tela, já compartilhei. E vou entrar lá na nossa sala no Class, tá bom? Pra gente dar uma olhadinha na nossa atividade de hoje. Então, hoje o tema da nossa aula é sobre seleção natural. Eu acredito que vários de vocês já saibam um pouquinho sobre o assunto, é um assunto muito conhecido, né? Um assunto dentro de evolução muito conhecido, que é a teoria da seleção natural de Darwin. Ok, então, pessoal, tem um questionário para a gente responder, então eu vou procurar ser breve na minha explicação para a gente conseguir responder junto as questões, tá bom? Para vocês conseguirem entender a resposta. Então, as habilidades da aula de hoje, pessoal, é identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos históricos. Então, eu coloquei aí um pouquinho para vocês no próprio formulário, e eu vou dar uma aula hoje que tem bastante texto, que daí eu acho que vai auxiliar vocês a estudar aí para uma possível prova. Lembrando, pessoal, que o conteúdo de evolução é um conteúdo muito cobrado em vestibular. Então, todo o conteúdo de evolução, principalmente Darwin, né, e a teoria dele, comparando com Lamarck, é sempre muito cobrado nas provas de vestibulares. Então, inferir que o resultado da seleção natural é a preservação e a transmissão para os descendentes das variações orgânicas favoráveis à sobrevivência da espécie no ambiente. Então, a gente vai ver que a seleção natural é exatamente isso. Identificar o papel do isolamento geográfico e reprodutivo na formação de novas espécies. Eu acho que hoje a gente não vai conseguir ver com bastante detalhe essa terceira habilidade aí, mas a gente já pode dar uma pincelada aí no conceito de especiação, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês hoje a aula lá do Centro de Mídia, o nosso formulário, eu coloquei aqui o texto que eu utilizei, né, para conseguir produzir aí o formulário para vocês. Então, vamos lá. E daí, pessoal, eu vou colocar, que eu não coloquei, a aula que foi produzida por mim. Eu dei essa aula o ano passado para a turminha do terceiro ano, e eu posso disponibilizá-la para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, eu vou entrar no modo de apresentação. Vocês conseguem ver, mesmo assim? Eu entrei no modo de apresentação aqui. Alguém poderia me falar que sim? Sim. Ah, muito obrigada. Então, eu vou disponibilizar essa aulinha depois para vocês, tá bom, pessoal? É mais ou menos as mesmas habilidades, né? Sempre tentando identificar e comparar esses dois cientistas, né? O Darwin e o Lamarck, para tentar entender a diferença das duas teorias de evolução. E o porquê que surgiu, então, a teoria da evolução? Porque a gente queria sempre tentar entender a biodiversidade que existe no mundo. Então, olha quantos organismos vivos diferentes a gente tem. Como será que a gente conseguiu chegar nessa biodiversidade? Então, é através dessa pergunta que o pessoal começou a tentar o quê? Explicar tudo isso. E foi aí que chegou na teoria aceita de hoje em dia, que é a teoria da seleção natural de Darwin, tá bom? Essas partes aqui das páginas é porque eu estava trabalhando ano passado. Então, vocês ignoram, depois eu modifico a aula e mando para vocês. Então, aqui um pouquinho já mostrando que a gente sempre tem um ancestral comum, correto? Ai, tem um apontador aqui. A gente sempre tem um ancestral comum, e esse ancestral comum então, deu origem, o quê? A toda a biodiversidade existente no planeta, certo? Então, isso daqui é o quê? É uma árvore filogenética, uma árvore de ancestralidade que a gente já viu
em sala de aula, inclusive, né, no momento presencial. Tem bastante texto, não fiquem desesperados, mas é que eu acho que pode ajudar vocês a estudar. Então, quando a gente fala em lamarquismo, né, que foi proposto, então, por Lamarck, o que a gente vai entender? Que apesar de incorreto, porque Darwin veio e derrubou toda a ideia da teoria de Lamarck, já são ideias evolucionistas, ok? E ela também é importante para a construção do conhecimento de hoje, porque Lamarck já conseguiu mostrar para a gente que o meio influencia de alguma forma na evolução dos seres vivos, certo? Então, pessoal, ele propôs o que, basicamente? Ele propôs a lei do uso e desuso. Opa, perdão. Cliquei aqui, não era para clicar. A lei do uso e desuso, e eu não consigo ler o que está escrito embaixo. Tudo da maneira como eu coloquei. E as características adquiridas são o quê? São passadas para os descendentes. Então, pessoal, são essas duas leis aí que a gente vai estudar em Lamarck. Então, uso e desuso, eu vou tentar explicar aqui no próximo slide, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, esse daqui é o clássico exemplo das girafas. O que significa isso, a lei do uso e desuso? As girafas, elas possuíam o quê? Pescoço pequeno. Porém, de tanto elas se esticarem para tentar se alimentar das árvores, elas começaram a adquirir, então, o quê? Pescoço longo, o pescoço começou a se alongar de tanto esse uso. Então, lei do uso e desuso, uma estrutura que ela utilizou bastante, começou a se desenvolver mais. Essa é a primeira lei. E o que aconteceu? Como começou a se desenvolver mais, essa característica adquirida foi transmitida para os seus descendentes. Então, ao longo do tempo, as girafas só possuíam pescoços longos, porque foi transmitida para os descendentes. Ok? Então, isso é Lamarck, é a teoria evolutiva de Lamarck, ok? Mas está errado. Por que está errado? Apesar dele colocar que o meio, então, vai influenciar, e isso é muito importante, ele não conseguiu explicar como isso acontecia, né? Tem aí o que? Falhas na sua ideia. A gente sabe, sim, que estruturas adquiridas, por exemplo, daí aqui no texto tá massa muscular, por exemplo, então se eu começo a praticar bastante academia, né, me exercitar, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar massa muscular. Eu estou utilizando a minha estrutura, que é o músculo, e eu estou desenvolvendo essa estrutura. Mas eu passo essa característica adquirida para... Deixa eu só entrar aqui. Eu passo essa característica adquirida para os meus descendentes? Não. Então, as características que a gente adquire ao longo da vida, elas não são características hereditárias. Eu não passo isso para minha prole, ok? Então, esse é a grande falha na ideia de Lamarck. Por isso que Darwin conseguiu, com a sua teoria, então, descartar a ideia de Lamarck em partes, né? Porque Darwin acabou ainda o quê? Utilizando de que o meio influencia de alguma forma na espécie. Foi a partir daqui que Darwin deu o pontapé para a sua ideia. Então, a ideia de Lamarck não é totalmente descartada. E eu queria reforçar isso para vocês, que a ciência a gente se constrói assim. A gente vai refutando as ideias, invalidando as ideias, mas nem tudo aquilo é totalmente descartado. A gente vai construindo em cima daquilo, né? E isso é muito importante para a área da ciência, tá bom? Porque a gente costuma menosprezar o Lamarck, não é assim também que funciona. Ele foi muito importante para o surgimento aí dos primeiros conceitos evolucionistas. Continuando, então, agora, falar um pouquinho sobre Darwin. Então, pessoal, Darwin, então, é o pai da evolução. A ideia dele é aceita hoje em dia,
certo? E, pessoal, o que Darwin trouxe, então? Darwin trouxe o quê? A seleção natural. Né? O que é a seleção natural? Então, as pequenas variações casuais que aparecem nos organismos faz com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. O que é uma seleção natural? É uma seleção que o ambiente faz. As modificações, elas acontecem de forma aleatória nos organismos. E o meio ambiente, o natural, a natureza, seleciona aqueles carinhas com as características mais favoráveis a sobreviver naquele ambiente. Então, os organismos que possuem as características mais favoráveis têm mais possibilidade de sobrevivência que outros e a maior oportunidade de reprodução. Ou seja, esses carinhas, eles vão transmitir essas características mais favoráveis para os seus descendentes. Então, vamos ver o mesmo exemplo da girafa, só que agora com Darwin. Olha só, então as girafas ancestrais, elas apresentavam, então, variações no comprimento de pescoço. Eu tinha comprimento curto, comprimento médio e comprimento longo. Só que o ambiente tinha o quê? Começou a ter, ou já tinha, o quê? Árvores altas. Quem conseguia se alimentar melhor nesse ambiente? As girafas com comprimento de pescoço maior. Ou seja, elas estavam aqui mais favoráveis, né, melhor adaptadas a essas condições ambientais. E as girafas de pescoço curto, acontecia o que com elas? Elas acabavam morrendo. Então, quem se reproduzia? Quem tinha maior chance de reproduzir e deixar descendentes? As girafas de pescoço longo. Por quê? Porque essa característica já estava no DNA dessa girafa aqui. E ela transmitia para os seus descendentes. Então, ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, porque a evolução ela demora muito tempo para acontecer, o que aconteceu? As girafas, então, existentes são apenas girafas de pescoços longos, que sobreviveram devido ao quê? À competição aqui no ambiente natural delas. Então, vocês perceberam a diferença das duas teorias? Então, essas duas teorias. E aí tem, pessoal, um videozinho que eu adoro passar e eu não poderia deixar de passar para vocês. Eu vou tentar passar e daí vocês me falam se vocês estão assistindo bem bonitinho aí. Alguém fala que sim, professora, estamos. Bom? Precisando de um logo para sua marca? Vá para o criador de logo do Wix. Como é que se diz? Anúncio. Mas é isso, pessoal. No Japão, existe uma lagarta que adquire um sistema de defesa Vocês estão muito interessante conseguindo... para se camuflar. Ai, só um minutinho. Vocês estão conseguindo ouvir e ver o vídeo? Alguém pode falar que sim, por favor? Sim. Tá. De seus predadores. Ela é idêntica às fezes de pombos, muito comuns naquela região. Mas como essa lagarta surgiu? Um belo dia apareceu uma lagarta com forma de cocô? Deus criou ela? Bem, não me cabe aqui dizer se foi Deus ou não. Não estou aqui para provar isso e esse também não é o meu ponto. Mas eu só quero que vocês entendam como a seleção natural age para fazer com que isso ocorra de uma maneira bem simples. Mas o que é a seleção natural? E é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje, pois eu vejo muitas pessoas que ainda não entendem direito esse processo. Eu acredito que o diálogo é a melhor solução, basta nos esclarecer. Então vamos lá. Digamos que há milhares de anos atrás, essa lagarta, que ainda não era um cocô, tivesse manchas peculiares, cada uma da espécie com a sua. Então, por acaso, um desses conjuntos de manchas acaba se assemelhando um pouco com as fezes do pombo da região, fazendo com que não tenha uma aparência muito apetitosa para o predador, que acaba optando em devorar sua vizinha. Digamos que seja apenas 1% dos predadores que notem isso. Parece um pouco, mas se estendermos 1% em milhares e milhares de anos, teremos um resultado considerável. Essa lagarta terá mais chances de propagar sua genética, e essa adaptação irá se aprimorar nas gerações seguintes, seguindo essa tendência, sempre eliminando os menos adaptados.
E após milhares de anos de seleção, temos uma perfeita reprodução de cocô de pombo. Recentemente foi descoberto que nem todas as espécies precisam de todo esse tempo para evoluir. Às vezes, um grande impacto ambiental faz com que essa mudança seja visível em poucas gerações nossas. Dei como exemplo em uma tirinha que fiz sobre as cascavéis do Texas. É a mudança do ambiente com a vinda de um novo predador, forçando uma espécie a se adaptar para sobreviver. Algumas pessoas, infelizmente, não têm muita consciência ambiental e viam as cascavéis com pragas, bichos perigosos, matando-os sem piedade. E o guiso, que sempre serviu para intimidar e assustar os animais, estava revelando sua posição diante daquele novo predador. Então, após algumas gerações, foram encontrados cascavéis com chocalhos menos eficientes, menos barulhentos. Mas não foram as cobras que tiveram uma grande ideia e vamos ficar em silêncio agora absoluto, ou Deus que resolveu redesenhá-las para salvar a espécie. É a simples seleção natural entrando em ação. As cobras que nasceram com uma pequena variação genética e não faziam tanto barulho acabaram sendo selecionadas positivamente, ao contrário das barulhentas que estavam sendo exterminadas. Isso fez com que a população das mais silenciosas crescesse com o passar das gerações, pois se adaptavam melhor naquele ambiente novo. É a seleção natural ocorrendo em tempo real diante dos nossos olhos. Não duvido que daqui a mais algumas gerações existam cascavéis completamente silenciosas, sem o guiso. E muitas pessoas perguntam, tá, mas isso é uma mudança pequena? E como o peixe-boi se tornou um elefante? Bem, não é muito bem assim que ocorre. O ecossistema está em constante mudança. Temos erupções vulcânicas, terremotos, choques de continentes, florestas virando desertos, novos predadores. E isso tudo serve de motor para a evolução, uma adaptação constante das espécies para sobreviver ao novo ambiente que surgiu. E isso explica essas mudanças radicais. Não é de um dia para o outro. Algumas delas levam milhares de anos. Se tivermos consciência da dimensão que é 1 milhão de anos, fica fácil entender essas grandes mudanças e seus parentescos. E um não se transforma no outro. Eles tiveram um ancestral comum, que por motivos citados acima tiveram evoluções diferentes. Se você pegar dois animais da mesma espécie e colocar em ambientes diferentes, com predadores, clima, alimento, tudo bem contrastante, digamos que essa espécie sobreviva e prospere. Coloque ela no fogão por milhares de anos. Quando voltar, você irá ver que eles se adaptaram perfeitamente para sobreviver no novo ambiente que se encontraram. E essa é a magia e beleza da seleção natural. É assim que surgem novas espécies. Todos os animais que conhecemos possuem uma árvore genealógica evolutiva mostrando essas adaptações, inclusive nós. Espero que tenham gostado. Legal, né, pessoal? Eu gosto muito desse vídeo. Ele é curtinho e eu acho que ele ilustra bem o processo de eu acho que ele ilustra bem o processo de seleção natural. Eu vou abrir agora para a gente responder, então, as questões. Ai, só um minutinho. Voltando aqui, eu esqueci de falar do Wallace, né? Então, vamos só dar aqui uma conferida. Então, a gente falou de Darwin, a gente falou de Lamarck, e tem um outro carinha que ele, às vezes, ele é menosprezado, que é o Wallace, né? Então, o Wallace, pessoal, ele também naturalista como Darwin, e ele é, como que se fala? Contemporâneo de Darwin, né? Ele chegou às mesmas conclusões que Darwin, e ele acabou entrando em contato com Darwin, eles ficaram, assim, maravilhados dos dois terem chegado às mesmas conclusões, visitados locais diferentes, bichos diferentes. Então, o que que eles fizeram? A teoria que hoje a gente fala que é a teoria de Darwin, na verdade, é a teoria dos dois, um somado dos dois. E por que Darwin recebeu praticamente todo o crédito? Porque ele era um cara de uma vida mais, como é que se diz? De um nível social mais elevado e tudo mais, então por isso que ele acabou recebendo mais os créditos que o Wallace. Mas o Wallace veio então para o quê? Para confirmar então a teoria de Darwin aí, né? Os dois juntos fizeram isso. Ok? Eu não vou entrar agora no neodarwinismo,
que é o neodarwinismo somado com a genética. Depois vocês podem entrar ler aqui esse slide, a gente pode discutir na próxima aula, que a gente vai continuar falando sobre o assunto. Eu vou responder agora com vocês os questionários, o questionário nosso, né? Então, temos aqui as mesmas instruções, a aula, que eu recomendo que assistam, sempre. Eu gosto muito das aulas da professora lá do aplicativo. Então, o texto, que foi o texto que eu tirei aqui, ó, desse blog, que é um blog de preparação para o Enem, que mostra de forma bem legal essa comparação. Então, foi daqui que eu tirei esse pequeno texto que eu coloquei no nosso questionário. Aqui, então, mostrando o clássico exemplo das girafas, tá bom? E falando aqui o que acontece nesse exemplo, por que, então, que o Lamarck estava com a sua teoria falha. E agora vamos responder as questões, ok? Eu acho que vai dar para a gente responder todas. Então, vamos lá. Quando falamos em evolução, aqui é o meu, aqui eu abro como professora, daí por isso que tá diferente para vocês, tá bom? Quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo, ok? Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas, outros, no entanto, acreditavam que os organismos eram imutáveis. Todos os nomes abaixo referem-se a evolucionistas, exceto, então a gente acabou de ver, Lamarck é evolucionista, Darwin é evolucionista, Wallace é evolucionista. Quem não era evolucionista? Aristóteles, né? Aristóteles, então, ele o quê? Ele propôs o quê? O fixismo, que as espécies são imutáveis, né? Um Deus, né? Um ser supremo criou as espécies e elas não sofriam modificações ao longo do tempo. Então, só o Wallace é a resposta correta aqui, porque ele não é evolucionista. Questão de número 2. A seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo. E marque aquela que indica corretamente a ideia de evolução natural. Eu acho que se eu clicar na outra, fica melhor para a gente ler. Os organismos mais fortes sobrevivem e transmitem essas características para o seu descendente. É essa a ideia de seleção natural? São sempre os mais fortes? Mais forte é um conceito um pouco subjetivo, né? Mais forte em relação ao quê? Vamos ler as demais. Os organismos mais fortes conseguem reproduzir-se e impedir a reprodução dos mais fracos? É isso? Não. Os organismos mais aptos são selecionados pelo meio e todos os organismos mais fracos são extintos? Todos os organismos mais fracos são extintos? Também não é assim, né? Os organismos mais aptos a sobreviver no meio apresentam maiores chances de reprodução e transmissão das características vantajosas para os seus descendentes de acordo com aquele ambiente. Então, é essa a resposta correta, que o quê? Expressa de forma mais legítima aí a teoria da seleção natural. Apenas os organismos mais fortes reproduzem-se e produzem descendentes férteis. Não, né? Não é isso. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco, ok? Porque todos os seres vivos teve um ancestral comum. Isso ocorre porque todos os organismos, já respondi, tentando explicar para vocês, possuem um ancestral comum, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui nessas 3 questões ou eu deixo para a gente ver no final da aula? Vão anotando aí se tiverem dúvida, certo? 4. Considere as seguintes ocorrências nos seres vivos. 1. Reprodução sexuada, reprodução sem sexo, lembram? Autofecundação é quando o próprio organismo consegue se fecundar. Ele não precisa de um outro indivíduo. 3. Predatismo, competição e mutação. São favoráveis para a ocorrência da evolução apenas. Então, vamos lá, pessoal. Quando um organismo se reproduz sem sexo, ou seja, não tem a combinação de gametas,
Será que isso é interessante para a evolução? Não, isso não é interessante para a evolução. Eu vou estar fazendo clones de mim o tempo todo, organismos iguais, né? Então, isso não é interessante. Autofecundação, eu mesmo gerar um filho em mim, ou seja, vai ter variação genética? Variações que acontecem ao acaso? Não, a possibilidade é muito menor. Então, esse também não é legal. Predatismo, competição e mutação, então, são o quê? São os 3 fatores importantes que aí vão ser uma espécie de motor para que ocorra aí a evolução. Predatismo, então, é o ato de se alimentar do outro. Então, quando eu tenho um predador X, eu vou tentar me adaptar àquele predador X ao longo do tempo. Competição, quando eu estou competindo pelo recurso, como no caso das girafas, eu vou tentar me adaptar ao longo do tempo, né? Ocorre essa adaptação aí das condições ao meio ambiente. E mutação, pessoal, então são o quê? São modificações que acontecem ao acaso no DNA. E às vezes essa modificação que acontece ao acaso no DNA pode ser um processo importante para a aquisição de uma característica que é mais favorável àquele ambiente. Ok? A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou o quê? Seleção natural, mutações, o uso e o desuso dos órgãos, hereditariedade dos caracteres adquiridos. Seleção natural, né? Quando a gente fala em Darwin, a gente fala em seleção natural. A teoria evolucionista proposta por Darwin, apesar de possuir muitos acertos, não é capaz de explicar de maneira efetiva como as mudanças são transmitidas aos seus descendentes. Após a compreensão dos mecanismos genéticos, a teoria de Darwin foi contemplada, o que resultou no neodarwinismo. Lembra que eu comentei bem no finalzinho, então, que o neodarwinismo é o quê? É a teoria de Darwin somada ao quê? Aos conhecimentos que a gente tem sobre hereditariedade, sobre genética, sobre transmissão aos descendentes. Entre as ideias a seguir, quais foram incorporadas posteriormente à teoria? Então, olha lá, pessoal. Seleção e ancestralidade comum? Não, isso já existia em Darwin. Seleção natural e seleção sexual? Não. Mutação e recombinação? Sim, porque esses mecanismos são os mecanismos genéticos aí que são os principais motores da evolução genética, das modificações genéticas, né? Que vão sendo adquiridas, da variação genética. Então, por isso que esses 2 mecanismos foram acrescentados aí ao neodarwinismo. DNA e RNA nada a ver, né? A gente sabe que todo organismo vivo possui isso. Tradução e transcrição são processos, então, que acontecem lá dentro da célula para a produção de proteína. Também nada a ver, né? Não foram acrescidos ao neodarwinismo. Questão de número 7. Na borda norte, na borda sul do Grand Canyon, habitam 2 populações de esquilo com diferenças morfológicas marcantes, ok? Em condições naturais, sem as barreiras geográficas. Não são capazes de se intercruzarem. Então, ou seja, eles vivem um no norte, outro no sul, e eles têm diferenças morfológicas. Em condições naturais, sem nada separando, mesmo assim eles não se cruzam. Essas 2 populações consistem em espécies diferentes, devido principalmente ao isolamento geográfico, tá? Isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, porque aqui eles colocaram elas juntas e mesmo assim elas não se reproduziram, então por isso que é isolamento reprodutivo. Ai, professora, peraí, só um minuto, eu não consegui entender. Essa questão aqui é uma questão que fala sobre especiação. Então, o que é o processo de especiação? Que a gente não comentou. É o processo, então, em que eu vou ter origem, um ancestral comum vai dar origem a 2 espécies diferentes. Ele falou um pouquinho no vídeo.
E o que que essas duas, por que que ele dá origem a duas espécies diferentes? Muito provavelmente porque essas linhagens, elas estavam vivendo ou tentando sobreviver a ambientes diferenciados. Ou então elas foram separadas geograficamente. Né, por exemplo, um processo de separação geográfico que existiu e modificou muito isso foi o quê? Foi, então, a teoria das placas tectônicas, né? Que a gente, então, teve o quê? Teve essa separação dos continentes, por exemplo, a África com a América do Sul. Então, isso é o quê? Isso é um isolamento geográfico muito grande. Então, apesar de a gente ter espécies próximas, as espécies, elas foram se adaptando, adquirindo características favoráveis ao ambiente e, hoje em dia, a gente sabe que são espécies diferentes, porque elas não cruzam. Por exemplo, é o caso da avestruz e da ema, aqui na América do Sul. Eu não tenho certeza se elas não cruzam, mas são consideradas espécies distintas, e isso aconteceu principalmente por causa do isolamento geográfico. Só que se a gente colocar as duas hoje em dia em um local, né, um cativeiro, eu acredito que elas não cruzam mais, porque além de o isolamento geográfico inicial causou o quê? Causou um isolamento reprodutivo. E elas possuem características morfológicas distintas também. Então, por isso que eu tenho duas espécies. Lembrando o conceito biológico de espécie que a gente viu em sala de aula, espécies são o quê? São indivíduos morfologicamente semelhantes que vivem numa mesma localidade, né? E o quê? E que cruzam entre si e geram descendentes férteis, né? Que eles acabam aqui falando que eles não conseguiram cruzar entre si. Tá bom? Então, por isso que são espécies diferentes. Novamente, sobre especiação. O processo de formação de uma espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a especiação acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, ela é denominada de... Então, era só dar uma olhadinha aqui. Barreira geográfica. O que será que ela é? Alopátrica, peripátrica, paripátrica ou simpátrica? Então, ocorre o quê? Ocorre a divisão dessa população, certo? E essa divisão leva ao isolamento entre elas, possibilitando o quê? O surgimento de novas espécies. Então, a resposta correta seria especiação alopátrica. A gente pode dar um foco um pouquinho maior na próxima aula em especiação, porque tem esses vários tipos de especiação aqui, ok? Questão de número 9. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck, que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os seus descendentes? Então, é a lei da herança dos caracteres adquiridos. É essa lei aqui que Lamarck fala, né? Ele fala da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Como eles estão aqui citando que é a lei que as mudanças desenvolvidas ao longo da vida são passadas para os descendentes, então é a lei da herança dos caracteres adquiridos. E para finalizar, Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicam como os organismos sofreram modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falarem sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam eram diferentes. Sobre a teoria proposta por Lamarck, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Lamarck... Eu vou direto na resposta correta, tá, pessoal? Então, eu queria ler ela inteira. Será que aqui eu consigo? Nem assim eu consigo. Então, a teoria da evolução proposta por Lamarck dava a ideia de que os organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Né? E, na verdade, não é bem assim que acontece. É muito maior do que isso, né? Então, vai ocorrendo a seleção das características mais adaptadas.
E geralmente existe a variação, existe as possibilidades, e é o meio que vai selecionando, ok? E seria isso, pessoal. Ai, tem uma coisa sobrando aqui, deixa eu tirar. Seria isso, pessoal. A aula ficou super longa hoje. Vou interromper aqui a gravação.